Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. Com muito carinho que estamos aqui juntos novamente, fazendo esse Evangelho no Lar, que é sempre tão importante para vocês, para a gente, e tenho certeza que para a espiritualidade que nos acompanha também. O nosso Evangelho, ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é que haja essa união com a espiritualidade superior. A gente pede que vocês tenham junto aos computadores uma garrafa com água ou um copo d'água, para que essa água possa ser fluída depois pelos bons espíritos, pelos espíritos da colônia dos irmãos, e Recanto de Irmãos, e também, claro, pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Tá ok? A gente agradece muito os comentários, inclusive tem um comentário ali que tem uma pessoa que pergunta onde eu comprei esse evangelho que eu leio, que é do Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. É que realmente eu não sei dizer, em cada estado é diferente, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente comprou numa livraria espírita, mas a gente até agora, nessa última vez que teve a Feira do Livro aqui em Porto Alegre, tinha e é assim bem comum, sabe? A gente encontra ele muito fácil. Eu realmente não sei dizer como vocês fazem para adquirir aí em outros estados. De repente, pelo estante virtual, se alguém colocar, eu não sei se tem, né? Mas na internet tem estante virtual que possa adquirir o livro, mas... Bom, gente, vamos então agora entrar em harmonia. Vamos esquecer dos nossos problemas que a gente teve durante a semana, durante esse dia. Vamos ficar agora mais tranquilos, mais serenos. Vamos pedir que a espiritualidade superior entre em nossas casas. Que a gente receba fluidos positivos. Vamos entrar em harmonia e fazer do nosso ambiente o melhor possível. Vamos agora à nossa prece. Eu leio a prece de Cáritas hoje. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Põe de nosso coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós.
Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Vamos então à nossa leitura. Eu leio então o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu estou lendo para o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, porque é uma leitura mais fácil, mas pode me acompanhar pelo Evangelho Antigo, não tem problema. A gente está no capítulo 12, item 11, o duelo. Adolfo, bispo de Agel, Marmande, 1861. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um destino certo, não se importa com as contrariedades do caminho e não deixa que seus passos se desviem, nem por um instante, do objetivo a ser alcançado. Com um olhar fixo em sua meta, pouca importância dá aos obstáculos e espinhos que o ameaçam. Eles apenas o roçam sem ferir e não o impede de avançar. Arriscar-se em um duelo para se vingar de uma ofensa é recusar diante das provas da vida. Além do que, o duelo será sempre um crime aos olhos de Deus. Se não estivessem iludidos pelos preconceitos que possuem, este ato seria ridículo aos olhos da humanidade. O homicídio por duelo é crime, e a própria legislação dos homens reconhece. Ninguém tem o direito, sob hipótese alguma, de tirar a vida do seu semelhante. Como já dissemos, o duelo é um crime aos olhos de Deus, pois para cada ser humano ele traçou uma linha de conduta a ser seguida. Nesse caso, mais do que em qualquer outro, vocês são juízes em causa própria. Lembre-se de que serão perdoados conforme perdoarem. O perdão aproxima as criaturas da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Reino de paz e de amor que afastará para sempre do planeta o rancor, a discórdia e a guerra. Assim, a palavra duelo não existirá mais na linguagem humana. Ela será apenas uma vaga lembrança de um passado distante. Os homens só aceitarão disputar entre si competições voltadas à nobre prática do bem. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria só de frisar uma frase aqui que a Janete acabou de ler. Que eu acabei de perder também. Mas assim, gente, cadê aquela que fala? Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Essa frase é a que importa. Enquanto a gente ainda observar que há guerras, há conflitos, isso aí com uma visão macro, maior, um conflito grande, assim, É claro que estamos caminhando para extinguirmos esses confrontos entre nações, Graças a Deus, a gente já está retirando esse detalhe. Mas ainda nessa frase, se a gente não olhar para o macro agora, porque a gente ainda percebe conflitos enormes, no Oriente Médio e em outros países, em outros lugares. Mas vamos trazer isso agora para dentro da nossa sociedade, melhor, para nós. Nós ainda corremos o risco de cometer atrocidades.
duelo hoje é proibido, é óbvio. Qualquer tipo de crime é proibido. Mas se nós tirarmos a palavra duelo, né, uma coisa bem medieval, e observarmos como é que as pessoas agora chamam os confrontos, acerto de contas. Nós vemos muito isso nos confrontos de tráfico de drogas, né? Foi um acerto de contas. Não importa, tudo isso é ainda uma forma horrível de resolver situações. Não é certo dizer, mas quem morreu foi um bandido. Até quem fala isso ainda não entendeu bem que nós devemos trabalhar para que tudo isso se encerre. Mas e como é que eu vou trabalhar para que se encerre essa violência que existe por aí, que não é tão grande, viu, pessoal? É claro que é projetado, né? A gente vê muito nas mídias a violência, porque é uma projeção. Mas existe mais bondade, tá? Que não é assim tão comum a gente ouvir falar, mas é muito constante. Nós temos muitas pessoas trabalhando em ONGs, nós temos muitas pessoas auxiliando de tudo que é forma. Talvez, se você não percebeu isso, é porque falta em você ainda este ato de participação nos auxílios aos próximos, porque quando você começar a participar, você vai ver que existe uma rede de auxílio a quem precisa. E muitas vezes nós estamos fora dela, nós não participamos nisso. E claro que a mídia também ajuda, né? Porque todo mundo pensa que haja mais violência, né? Sim. É o que eu estava até comentando, né? Que a mídia faz a coisa ser porque eles precisam de notícia. E é tão triste ver, né? Que se focam muito nisso e ficam trabalhando. Isso até atormenta os nossos pensamentos. Então, como essa frase dita aqui pelo bispo de Argel aqui, que enquanto ainda houver o derramamento de sangue pela mão do homem, tá, de uma outra pessoa, eu acho que essa palavra homem, sabe, é muito machista. Pelo ser humano ainda derramando o sangue de um outro ser humano, a gente não vai encontrar paz aqui. Nós temos que trabalhar na conscientização de que cada um tem que fazer o seu melhor para que a vida seja melhor. Todos nós estamos sujeitos a contrariedades. A partir do momento que a gente se desloca, né, ocasiona uma mobilidade de um lugar para outro, automaticamente nós vamos ter contrariedades. Nós vamos ter ameaças, vamos ter obstáculos. A partir do momento que nós estamos trabalhando, nós vamos nos confrontar. Vai ter situações de melindres, vai ter desentendimentos, vai ter desacordos. O que falta nas pessoas é sensibilidade. Até nas escolas nós vemos que há, às vezes, esses confrontos, né, de alunos, de localidades que são mais com tendências à violência. Então nós temos que pensar que o que tem que estar consciente, o que é relevante é o nosso comportamento. Se nós não mudarmos o nosso comportamento, a nossa maneira de agir, não vai haver mudança. Uma das coisas que nós adotamos aqui é parar de ver programas de noticiários que degrinem a imagem, né, humana, deturpam. O interessante é que as coisas aconteçam através da boa vontade. Não é vendo uma imagem que eu vou resolver o problema daquilo que já aconteceu. Mas as pessoas que atuam para auxiliar lá no estudo de quem está começando a vida, né, na formação de um jovem em casa, a gente vai estar evitando que isso aconteça. Se um pai se esforçar em fazer o melhor para o seu filho, fazer o melhor para o seu filho não é dar o melhor presente para o seu filho, mas fazer que o seu filho reflita, veja a vida com outros olhos, que tenha noção de simplicidade no ser, mas que tenha empenho e dedicação em querer fazer mais para poder desenvolver uma cura para uma doença, para poder ser um excelente médico no futuro, para poder ser um excelente engenheiro, sabe? Transformar-se numa pessoa melhor, porque todo tipo de serviço é importante.
Mas o teu pensamento é muito mais importante. As pessoas querem por dinheiro, querem por status. Gente, como tem pessoas petulantes que se acham, que não entendem que as coisas acontecem, sabe? Porque tem que acontecer, elas acreditam que tudo é mérito delas. Não! Você sim tem que fazer o teu objetivo, mas para analisar. Muitas coisas acontecem quando tu vê você está no meio de uma situação. Você é colocado diante de algo que você vislumbra. Nossa! Né? Como é que eu estou nessa posição? A gente só observa isso quando está numa posição muito ruim, quando a gente está no fundo do poço. Como que eu deixei isso acontecer comigo? Como que eu me envolvi com alguém que só bebia, que só abatia, né? Que eu achando que isso era amor. Ali as pessoas observam, né? Poxa, como é que foi acontecer isso comigo? Agora, quem se dedica, quer bondade, com amor, vai trabalhando, quer ver as coisas certas, entende que as pessoas cometem erros, então eu não preciso concordar, posso até gostar de ti, mas eu não vou me envolver enquanto tu não lutar por ti mesmo, não melhorar a tua vida, né? Enquanto isso eu vou seguindo o meu caminho. Aí a pessoa vê que não é mérito seu, mas é uma consciência diferente, uma consciência melhor. E isso vem muito dos colegas, dos pais, dos professores, da sociedade. Então, muita coisa tem que acontecer de bom, sabe? Mas parte da gente também. A gente procura alguma instituição de caridade para ver o que estão precisando aí. A gente vai lá e atende a pessoas nos hospitais que estão precisando de remédio, e que estão em casa, não conseguem ir no hospital, famílias pobres da rua. Não é só porque semana que vem é semana do Natal, que brilha uma luzinha diferente em cada um. Ah, agora eu vou fazer. Não, é todos os dias. É todos os momentos. A gente está ouvindo, prestando atenção quando alguém está falando com a gente, já é uma forma de ajudar. Não assim tratando a pessoa como um qualquer um. Não olhando para a pessoa pensando, pô, você está inferior a mim, eu sou superior a ti, eu posso, você não pode. Pelo amor de Deus, né? Mas isso existe. É tão comum. Nós temos que trabalhar esse aspecto. Nós temos que trabalhar esse aspecto da nossa vida de enxergar as coisas com outros olhos. A nossa passagem aqui é muito rápida. Um pequeno detalhe e nós já não estamos mais aqui presentes. Nunca teve no nosso controle. Nunca teve. E muitas vezes a gente vê as coisas acontecerem e se sente a parte disso. Se sente indiferente ao que está acontecendo no mundo. É interessante a gente ver, olha, tal governo está fazendo isso com o povo, em tal lugar, em tal país, né? Ai, que bom que não é com a gente. Não, mas isso aí é uma visão superficial. Nós temos que olhar o que acontece na nossa cidade. Quando você está ajudando uma ONG, quando você está ajudando uma creche, você acaba enxergando outras ligações. Pô, a creche também ajuda aqui, também recebe auxílio dali. Você conhece outras pessoas nesse meio. Sempre que você tomar a ação na sua vida, sempre que você fizer, a história acontece. A nossa história, a nossa trajetória nesse planeta é passado de um para outro através de aprendizados. Olha, a gente aprendeu isso, aí faz um registro histórico e passa para outra pessoa, passa para um grupo de pessoas que vão fazer também coisas parecidas, semelhantes, e vão passando. E assim vai se ampliando uma nova maneira de se viver, uma nova maneira de enxergar as coisas. Então, hoje em dia, pode até não ter mais duelo, mas continua ainda havendo um orgulho. Eu quero ter a última palavra. Eu quero que todo mundo entenda aquilo que eu quero falar. Eu quero ser a pessoa mais importante do meio. Eu quero destaque, eu quero brilho. Eu quero que as pessoas olhem para mim. Eu quero ter um corpo maravilhoso. O que é isso? Que ser humano é esse? O que ele aprendeu da vida? Será que só quando desencarnar, quando ele vê que, opa, né? Opa, e agora? Ou ops, né? Ops, e agora? Pensem no que vocês estão pensando. Pensem como vocês estão agindo diante das circunstâncias da vida.
A própria... Tá. Eu tô conversando aqui com a Janete porque a gente começa a lembrar das coisas. Mas eu me lembrei aqui que a Sônia estava falando que no estacionamento do supermercado que ela estava, né? Alguém veio provavelmente pedir ajuda e auxílio, né? E o marido dela até disse, não, cuidado que isso pode ser um assalto. É claro que eu estou falando de forma diferente. E ela foi lá ajudando, viu que outras pessoas ajudaram aquela pessoa, né? E isso acontece. Realmente, a gente nunca sabe quem pode se aproximar da gente. Entende? Maldade existe. Pessoas com más intenções existem. E vão estar cercadas. Assim como existe pessoas com boas intenções. Sabia que quando a gente leu esse teu texto, aconteceu uma coisa semelhante com a gente. Nós desembarcamos a minha sogra está no hospital, né? Aí a gente foi lá e era noite, era mais 10 da noite. Nós estacionamos. Quando a gente estacionou, não sei de onde apareceu um rapaz e se aproximou do carro. E nós estávamos descendo. E a gente ficou olhando e aí ele chegou, né? E eu pensei, ele vai pedir para cuidar do carro, né? Que aqui temos isso aqui. E ele chegou e falou, bem diferente. O senhor não poderia, né? Para nós conseguir um pacote de fralda, porque meus filhos estão com assadura, né? A gente só tem a pomada, a gente não tem uma fralda. Meus filhos são pequenos, bem pequenos. Aí a gente olhou uma mulher lá no canto, né, sentadinha numa calçada. Eu cuido do carro, não sei o que. E aí a gente ficou assim, eu moro ali debaixo da ponte ali, né? Nós fez uma referência, né? Aí nós ouvimos aquilo, né? Tava eu, a Janete e minha filha, né? A Amanda. E aí quando nós, tá, pode deixar. Quando a gente saiu assim, né? Nós até surpreendemos, né? Olha que coisa diferente, né? Ele veio pedir um pacote de fralda. Ao invés de ir pro hospital, a minha filha já chegou, já foi direto pra farmácia, né? E aí ela mesmo, não foi nem nós, né? Foi ela que chegou e comprou um kit, fraldas, comprou tudo, pomadas, comprou tudo para uma criança, sabe? Que no caso ele disse que era mais de uma, mas ela comprou como se fosse para 2 crianças. E fez um pacotão, nós ficamos olhando, né, Amanda, né? Aí quando ela voltou, assim, Amanda, vamos lá entregar então, antes de entrar. Aí quando ela voltou, ele estava longe, uma quadra longe. Ele viu a minha filha com um pacote grande, ele sabia que era nós que estávamos ali, ele nem imaginava. Ele se ajoelhou no chão, né, Janete? Ele agradeceu muito, muito. Olha, normalmente eu sou mais forte, né? É o Júnior que é mais emotivo. Mas como minha mãe tá no hospital, eu tô muito sensível. Ele se ajoelhou no chão e começou a agradecer a Deus. E aí, sabe, ele pegou aquele pacote e disse, pode deixar, nós vamos cuidar tudo aqui, muito obrigado. E, sabe, eu até nem vi o que a Amanda colocou, mas eu vi que ela colocou até leite em pó ali, sabe? Ele até falou, o que é isso nisso aqui? A Amanda falou, é leite em pó. Nem tinha visto, né? Eu não vi ela fazer o negócio, ela só pegou ali e foi. Mas aquilo foi uma coisa surpreendente, gente, surpreendente. Tá, aí a gente foi pro hospital, aí quando a gente saiu, eles não estávamos ali. Nem ele nem ela estavam ali no lugar, sabe? A gente até riu, né? Muito bem cuidado, a gente cuidando, muito bem cuidado. Tá, a gente pegou o carro, só que por coincidência nós tivemos que passar pela ponte que ele havia dito, né? E a gente deu uma olhadinha e lá realmente eles estavam na ponte, embaixo. No caso nós vimos ela entrar, né? A moça entrar para dentro de uma casinha, assim, uma barraquinha que eles fizeram, assim, sabe? E a gente ficou bem contente. Então às vezes acontece, pode ser um risco? Pode ser um risco. Mas às vezes, né, pode ser uma coisa diferente. Imagina, só estavam nós naquela rua, a gente até achou que seria um assalto. Eu entendo até o teu marido, né, Sônia? A gente entende isso, às vezes é perigoso. Então, inclusive, a gente só leva para lugares certos, entendeu? É difícil essas abordagens assim, é muito perigoso. Mas foi só para complementar o que tu falou. Vamos agora, então... Falando então nisso, só uma coisa que eu me lembrei também, em fazer o bem, né, para as pessoas que têm tanta coisa para fazer. Ontem lá no hospital também entrou uma senhora, do nada, entrou na porta e foi lá conversar com a mãe, elogiar o quanto ela estava bonita, coisas assim agradáveis, sabe? Falou bastante coisas agradáveis, falou das flores que estavam no quarto, perguntou o que ela tinha e conversou um pouco. Esse é o trabalho que ela faz. Ela vai nos quartos, a mãe estava comigo, é claro, estava com a Amanda, e a gente sempre... A mãe nunca fica sozinha, né? Sempre tem uma filha com ela, ou uma neta. E tem muitas pessoas ali que estão sozinhas. É um detalhe, um muitas. gesto. E é uma coisa... Nada, ela não... O que ela foi lá? Ela foi assim, normal. Uma pessoa com nada nas mãos, simplesmente indo lá conversar um pouco, falando coisas boas, sempre assim, falando positivo,
A senhora vai sair desse hospital, a senhora vai ver. Falou só coisas agradáveis. E tu vê como isso é importante. A gente estava com a mãe, mas tem muitas pessoas que estão sozinhas. A maioria estão sozinhas porque não tem quem fique ali. E então aquilo ali faz o dia diferente dessas pessoas que estão ali acamadas, né? Então tem tanta coisa para ser feito, a gente não faz, a gente só fala, fica dentro de casa só pensando, poderia fazer, poderia fazer isso, mas aquilo. não se mexem, não faz a coisa ser diferente. E essa senhora devia ter a idade da minha mãe. Minha mãe tem 85, talvez ela estivesse ali uns 80, 81, mas tão velhinha quanto, sabe, tão idosa quanto, e tava ali fazendo um bem para tantas pessoas, coisa mais querida, assim, sabe, muito amada. Então tem várias coisas que a gente pode fazer que pode ser diferente. Só um exemplo. Bom, a gente já tá bem em cima passamos, né, do horário do Evangelho. Vamos agora, então, a nossa fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados por seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Dentro do panorama geral do país, até pelo último detalhe que a gente contou aqui agora do caso, eu também acho mais seguro auxiliar entidades que auxiliam outras pessoas. Procurar esses órgãos que já existem, que dão um certo anteparo, uma certa base. É complicado realmente, quando alguém se aproxima de um carro, é muito complicado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Procurar sempre entidades que auxiliam, né? Vamos lá. Eu estava me lembrando aqui agora que a Alice disse que escuta o nosso evangelho, coloca na TV, né, para ver, e que ela sente que tem uma plateia. Realmente, pessoal, quando a gente está fazendo alguma coisa no sentido do bem, como um evangelho, como uma oração, muitos espíritos bons se aproximam. A mesma coisa acontece do contrário, quando a gente está com más intenções, quer prejudicar alguém, uma nuvem preta de espíritos se aproximam também. Então, que seja sempre momentos bons, né? Que tu possa trazer na tua casa sempre luz, esperança, sempre possa ter um momento de reflexão do bem, que aí todo o ambiente começa a modificar.
Viu, Otávio? A vida realmente ela é feita de altos e baixos. Todos nós somos diferentes. Nós temos um mesmo propósito, uma evolução, nós temos o mesmo caminho, né? A gente tem que chegar lá na frente. Mas às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. Que bom, né? Se fosse tudo como a gente quer, a vida seria chata. Às vezes a gente vai ter contrariedades, às vezes a gente vai encontrar dificuldades. Até isso nos impulsiona a tomar outras decisões, outros caminhos. As doenças nos fazem crescer, nos fazem ver a vida com outros olhos. As inconformidades nos fazem crescer como ser humano. Então a gente vai encontrar diversidades, a gente vai se arranhar na vida, né? Mas tudo isso é parte de um crescimento. Nós temos que entender que a vida é além e ela continua. O espírito precisa dessa trajetória. Não vai ser um mar de flores, mas pode ser muito melhor. A gente pode atrair boas coisas. O poder da oração é muito forte. Bons espíritos vêm sim quando a gente precisa. Ninguém passa por um momento difícil sem estar sendo observado. O que tu vai fazer? Para eles, que somos nós, que já fomos nós um dia encarnados, né? Já foram encarnados que nem nós, perdão, né? Eles estão acompanhando muitas coisas, estão vendo, estão torcendo por nós. A família é muito grande, gerações e gerações. Às vezes nós encontramos contrariedades dentro da família mesmo, oponência, né? Dentro da própria família, isso faz parte. Muitas vezes nós somos colocados na pobreza, outros na prosperidade do dinheiro lá, entende? Para ver como que nós vamos agir, como que nós vamos lidar com isso. Como eu disse, a vida passa muito rápido. Que a gente não busque um prazer momentâneo, tipo, eu queria tanto isso, um exemplo, um carro, eu queria tanto um carro. Aí tu faz de tudo na tua vida, tu faz um sacrifício, estuda, guarda dinheiro, junta, comprou um carro. Aí depois o que acontece? Outro sonho vai vir, outro desejo, e outro desejo. Isso não é um propósito, isso é só uma busca para satisfazer o nosso interior. Nós estamos falando de algo mais profundo, satisfazer a alma. A alma nos empurra isso, a alma nos entristece quando a gente está errado. Ela nos faz parar diante de alguns impulsos. Entendem? Nós temos que trabalhar esse aspecto. Como sermos pessoas melhores. Como poder espelhar bondade, espelhar carinho, atenção. São em pequenos detalhes. Qualquer coisa maravilhosa que a gente faça já modifica, né, o nosso parecer, até da própria vida. É muito comum, sim, as pessoas não terem essa força toda. Aí sucumbem. Aí elas querem desistir. Que Deus fortaleça a todos. E que agora, semana que vem já é Natal, né? Possamos enxergar o mundo com outros olhos. É bom dar presente? Não, é bom dar presente, mas isso cria uma certa especulação sobre quem é melhor do que quem. É tão triste, né? Se pudermos lembrar apenas do nosso amado Mestre Jesus, de fazer uma reflexão sobre todos os ensinamentos de como nos transformarmos em pessoas melhores, não é dando os melhores presentes. A gente até pode fazer um agrado, né? É tão bom receber um agrado, fazer um agrado, mas com carinho. Uma reunião de família, abraços, vamos se unir por uma causa. O assunto foi o duelo. Vamos trocar a palavra duelo por pessoas que não podem se sentir contrariadas, né? Pessoas que enxergam obstáculos em tudo, querem resolver tudo. Só vou resolver quando ele acabar, quando ele se... Não termina assim. O Espiritismo nos ensina que quanto mais a gente procurar ofender e prejudicar alguém, mais nós vamos estar nos prejudicando.
vai destruir muita coisa em nosso perispírito. Vai marcar, sem falar que nós vamos estar criando um oponente desencarnado, quando ele desencarnar depois, que vai atuar contra a gente. Entende? Porque qualquer tipo de tendência à briga vai gerar oponência depois. Qualquer ato teu vai te transformar numa pessoa horrível, sem esperança, desacreditado de tudo. Então firmem-se em Jesus. O Natal tá aí, que bonito, né? Mas Jesus, o nosso mestre, rezem para ele. Sabe? Conversem. Nós vamos estar sempre sendo observados. A mensagem que nós passarmos vai chegar até ele. E sempre vai estar sendo representado em algum lugar, de alguma forma. Então nós temos que estar com os olhos abertos, mas os olhos da alma, que muitas vezes nos fazem agir com bondade, com plenitude. E a gente se sente tão bem quando a gente consegue fazer alguém feliz. Muito mais do que quando a gente está feliz, porque quando a gente está feliz passa aquele sentimento de felicidade. Aí vem a tristeza, depois felicidade, tristeza. Mas quando a gente faz alguém feliz, aquilo é um presente, sabe? A gente se sente bem. Quando a gente vê que alguém conseguiu sair do poço, está começando a dar os primeiros passos. Quando a gente vê que alguém está lá batalhando, está dedicando, está ajudando outros, olha, que bacana. É isso que deve ser sempre o foco de uma nação, de uma sociedade. Desejo a todos um excelente Natal, que tenham todos a família reunida, mesmo que seja em pensamento, em coração. Se não tiverem, se houver aí na família uma separação dolorosa por brigas, emana bons pensamentos, chega até a pessoa. Pede para que os espíritos iluminem os inimigos, que iluminem as pessoas que eles querem mal. Esse vai ser o presente de vocês para todos aqueles que não entendem vocês. E muita gente não vai entender. Assim como vocês não entendem também muitas pessoas. Faz parte dos altos e baixos da vida. E às vezes, por não entender, a gente acaba falando coisas a mais ou bobagens, prejudicando. E se você não fizer uma coisa pior. Então vamos ter calma, tolerância, amor, bondade. Vamos nos dedicar mais ao nosso espírito. E que todos tenham um excelente Natal, pessoal. Tá? De alegria. Pode ser na maior simplicidade, mas com muita alegria no coração. Com umas boas risadas. Um bom momento junto, né? Que vale uma lembrança na memória. Que vale muito mais do que um presente bonito, né? Uma lembrança de... Feliz Natal a todos vocês, um beijo no coração, muita paz, muito amor, só coisas boas. Até quinta-feira que vem. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração. Buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor,
deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br